Computer, ok. Então, boa noite. Agora sim, está começando a nossa live. Deixa eu só ajeitar. A gente que faz tudo, não tem o assistente nesse horário, minha assistente trabalha até as 5. Então, quando invento essas coisas à noite, sou tudo eu mesmo. Então, deixa eu só falar aqui no grupo que nós começamos. Legal. E aí o pessoal fica sabendo. É mais fácil que eu mandar e-mail para todo mundo, né? O WhatsApp a pessoa. Sim, verdade. Luiz, me conta aí, antes da gente efetivamente começar com a nossa live Inteligência Positiva, né? Como reconhecer e enfraquecer sabotadores. Me conta como é que está sendo esse desafio dos 21 dias, esses 16 dias que já passaram. É assim, eu tô anotando tudo num caderninho, porque eu não estou conseguindo fazer todos os desafios. O que está acontecendo é, quando chega num desafio que eu fico, em que eu me encontro muito assim em dúvida do que escolher, né, do que selecionar como meta, por exemplo, eu tive muita dificuldade no que priorizar, né? Então, o que eu faço é, eu vou anotando no meu caderninho, não sei se ele, nem se ele está aqui, e vou fazendo alguns dos desafios, né? Aí eu coloco na página, pego o post-it, né? E já vai ali É selecionando, né? coisa do RC, né? Do Murilo. Olha lá, viu? Aí, ó, tá aqui, na página eu anoto o desafio e no post-it eu anoto a resposta. Aí já tem aqui o primeiro, o segundo e o terceiro prontos, né? E nos seguintes eu não consegui desenvolver muito. Eu consegui aqui o das metas, mas assim, com muita dificuldade e, enfim, algumas tarefas eu ainda não consegui fazer. Mas, assim, está sendo ótimo esse desafio, porque eu estou conseguindo visualizar com mais clareza o que eu tenho que priorizar, o que eu tenho que incluir no meu planejamento, né? Essa questão das metas a curtíssimo, curto, médio e longo prazo também me ajudaram bastante, porque eu tinha muitas metas a cumprir e eu ficava assim, que tempo eu dou para isso? E eu consegui, né, classificar as minhas metas e eu já estou mais calma com relação ao planejamento. Aos pouquinhos a coisa está assim, se desenrolando, né? Mas eu não sei ainda, ainda tem muitas tarefas a cumprir aqui. Mas, de qualquer forma, está me ajudando bastante. Ai, fico muito contente de ouvir isso, né? Porque esse é o objetivo do grupo. Eu faço essa mentoria uma vez no ano, porque minha agenda é apertada, né? Assim como você, eu também sou professora e ainda dirijo uma empresa, que é uma empresa de treinamento, desenvolvimento e coaching, que é a ADT, né? A ADT Coaching. Então, o tempo, às vezes, fazer escolhas, né? Essas prioridades nossas, às vezes é um desafio, mas eu sempre faço questão de fazer algumas coisas gratuitas, porque minha missão, né, é exatamente elevar ao máximo o potencial das pessoas e seus resultados por meio do que eu faço, né, da palavra falada, da palavra escrita. E metas na minha concepção, é o cerne de qualquer crescimento pessoal, profissional, empresarial. Sem metas, as pessoas estão meio como um barco à deriva É e nem verdade. sabem que estão. Às vezes elas têm, mas eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, né? Foi o que a gente postou há alguns dias sobre a pesquisa de Harvard, né? Mostrando que apenas 3% daqueles alunos do MBA, eles tinham metas claras e por escrito. Então, imagine, ao final de 10 anos, eles ganhavam 10 vezes mais do que os outros 97% juntos. Então, poxa, só colocar no papel, né? Mas a gente vai protelando, a gente quer muita coisa, né? Muito. Como coach, eu recebo muitas pessoas que querem uma coisa na primeira sessão, depois elas veem que é outra e outra e outra, e eu falo, mas você tem que começar com alguma. Porque você quer muita coisa, sua mão não. Você quer a bola, mas você também quer a gangorra, e você também quer o balanço. Não dá tudo de uma vez. Uma hora você está no balanço, depois você vai para a gangorra,
depois você vai brincar de bola, não é isso? É, né? Porque a criança, às vezes, você já viu uma criança querendo... Sim. Eu não sei nem o que eu faço. Eu até estou para escrever um texto, bobinho, mas um texto pequeno, falando sobre minha sobrinha. Agora, nessas férias, nós fomos para o Kidzania, não sei se você conhece, lá em São Paulo. Ah, eu ouvi falar pelo vídeo do Lucas Neto, que é Ah, ele tem lá uma... filho, acompanhou por um tempo, né, o Lucas Neto, agora ele está em outra fase aí de jogos, Minecraft. Minecraft. É. Isso Mas aí eu fiquei mesmo. sabendo do Kidzania por conta desse vídeo aí. Olha, se você for, você vai adorar. Um parque muito bacana, porque tem a questão das Legal. profissões. É, Primeira vez da minha sobrinha. E os primeiros 15 minutos é tanta coisa para fazer, e ela ia para um lado, ia para o outro, e eles têm que pegar fila, porque tem uma fila lá das profissões que eles vão fazer, das experiências que eles vão fazer, né? é. E tem que ficar na fila, só que ela ia para um, ia para outro, até que eu falei, calma, olha aqui a lista, escolhe um, né? Aí depois você escolher um, escolhe outro, não adianta que ela ficou 15 minutos, ela vai passar a tarde e a pessoa não escolhe. Então, o adulto às vezes é a mesma coisa, e tem tanta coisa boa nessa vida, e a gente que gosta de aprender, né? É, Coisa boa. Começa a muita se coisa. inscrever um monte de curso e não sei o quê, e eu quero criatividade, mas eu quero empreendedorismo também, e eu quero abrir um negócio próprio, eu quero marketing digital, daqui a pouco você quer tanta coisa e não faz nada. É E hoje verdade. a gente vai focar, né? Vai focar falando um pouco, o que eu resolvi trazer. Talvez você já tenha lido esse livro, eu não sei, Ainda não. né? É muito bom, eu recomendo para pessoa que é viciada em estudar. Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine, eu acho que é assim que fala, confesso que eu não procurei como é que pronuncia o nome dele. Depois Chaminai, eu tô aqui. Mas, enfim, é, esse livro é muito bacana e eu gosto porque dentro da minha área de especialização no coaching, eu busco conhecimento da psicologia positiva, do florescimento humano pelas emoções positivas também. Uhum. E ele fala muito sobre, obviamente, os sabotadores, né? Que a gente tem falado lá há tantas vezes na nossa mentoria do WhatsApp. E muitas vezes, quando as pessoas pensam em sabotadores, elas têm ideias diversas. Eu queria saber de você, quando fala em sabotadores, o que vem à tua cabeça? Ah, o pouco que eu acompanhei dos coaches, né, que eles falam, sobre essas crenças, né, limitantes. Eu não sei muito bem sobre isso, eu não li o livro, aqueles termos, né, o Ah, gente. crítico, né, os 10 tipos, assim, eu não conhecia, né, esses tipos. Mas eu sei que são essas coisas que nos impedem de seguir, né, que estão aqui dentro, né, que tem a ver com nossas crenças mesmo, o que a gente acredita que somos capazes de fazer, não sei, de repente da nossa formação, né, ao longo da vida, a gente vai formando uma ideia do que nós somos capazes de fazer ou não, por conta do que já ouvimos, por conta do que já fomos expostos. Eu acho que é isso. A pessoa que fala assim, não sei nada, eu não li sobre o assunto, muito bem. Muitas vezes as pessoas ligam realmente as crenças limitantes, porque os sabotadores nos limitam mesmo. A gente vai ver um pouquinho hoje como eles nos limitam. Você chegou a fazer os testes? Eu estava fazendo um deles, o que fala do livro, né, para saber o coeficiente de inteligência positiva. Aham. Eu estava lendo a descrição, mas não consegui terminar, porque Curiosidade. consegui descobrir qual é o meu, eu estava no 50 e não consegui terminar porque o Felipe tinha tantas tarefas para fazer acumuladas e acabei dando prioridade a isso porque, né, faltou algumas aulas e aí eu não consegui terminar. Tem um outro teste para fazer que eu não consegui também. São dois, né? Um é justamente para saber o seu QP, que é o coeficiente de inteligência positiva, e o outro, os seus principais sabotadores. Mas você pode Esse fazer tem que depois, não vai fazer. atrapalhar, não, tá? Uhum.
Bem, vou me apresentar então um pouco, né? Já que a gente só conversou assim rapidinho no WhatsApp, no grupo eu não fico fazendo, quer dizer, eu divulgo uma coisa ou outra, mas não fico fazendo propaganda, que não é objetivo. Uhum. Eu sou professora, como você sabe, eu sou formada em letras, sou doutora em linguística aplicada pela UFRJ e com mestrado em estudos da linguagem pela PUC-Rio. Né? E tenho especializações em recursos humanos, orientação educacional, educação à distância e, mais recentemente, também gestão empresarial. Eu já tive uma empresa de treinamento e desenvolvimento por 18 anos, de 97 a 2015. Eu estava na coordenação do curso de letras lá da universidade, né, próximo de onde você trabalha também, com muita demanda, muita mudança de currículo. E meu pai estava muito doente também na época, com uma criança pequena, e a louca ainda estava no doutorado. Ai, meu Deus. Então, 2015, lembra das prioridades, como a empresa, ela era muito cara de pau ilimitada, era palestra, os cursos que eu mesma ministrava. Eu sentei e vi, bem, não tinha muito tempo para essa divulgação, porque eu estava sendo engolida na coordenação de letras. Fechei a empresa, terminei o doutorado, saí da coordenação, né? Como eu falei, meu pai estava muito mal também, então precisava também dar uma atenção maior para minha mãe, para minha família. Mas quem é empreendedor fica com aquela coceirinha, né? De vamos empreender. Em 2016 eu fiz o curso de criatividade, que você também já sabe, da turma 4. Você foi de qual turma? Eu fui da turma 7. Então a gente se esbarrou aí, né? Foi da turma 4. Agora, não sei se você viu que eles estão dando upgrade de graça, né? Isso, é. Adivinha se eu não já me inscrevi? Ai, gente, eu sou Eu ainda estou pensando se eu vou me inscrever. Eu quero me inscrever, mas ainda não sei, porque não sei se vou dar conta. Pois é, como eu pensei assim, como é um upgrade, acho que eu não vou precisar ficar tanto na loucura. Então vamos ver. Eu acho que sim. De repente eu me inscrevo também. Eu pensei de graça, daquela coisa de graça até sogra? Claro que não, né? A gente tem que fazer as escolhas, porque embora você não pague, tem a questão do tempo, que é o seu maior bem, né? Tem as tarefas para fazer. Família, enfim, tem um monte de coisa. Eu sou É. escritora, amo escrever, eu tenho vários livros na área pedagógica. Um dos carros-chefe é os 50 Atitudes do Professor de Sucesso. E sábado agora, dia 11, estou lançando lá na sala da Areté, não sei se você vai estar trabalhando, possivelmente sim, mas Dia 11 é que dia da é um semana? sábado. Ah, que pena! Porque professor de inglês não tem sábado Não livre. tem jeito. Mas a gente vai fazer o lançamento no sábado, dia 11 de agosto, de avaliações mais criativas, né? Ideias para trabalhos nota 10. Eu vou Legal. fazer uma live no Face, na minha página, Solimar Silva. Então, se você quiser depois, vai ficar lá gravado. E aí, combina também, te levo lá para você autografado. Já estou vendendo livro, Ah, valeu, quero sim. mas ele é baratinho, R$ 22. Então, nada que o orçamento de professor. Pode reservar o meu, que eu vou querer sim. Então, vamos combinar. Enfim, eu tenho um livro mais recente pela Areté, que é de um curso que a gente mais vende, que é o curso de escrita criativa. Ele tem como base um livro que eu lancei em 2014. Então, daí por que eu fiz o curso de criatividade? Eu já gosto de criatividade há um bom tempo. Eu lancei um livro chamado Oficina de Escrita Criativa, escrevendo em sala de aula e publicando na web. E comecei a ministrar cursos. Agora, em setembro, a gente está com um curso online aberto. É a nossa 18ª edição. Então, para você ter uma ideia de que é o curso que a gente mais vende, tem mais procura. A gente teve um online que acabou em julho e teve algumas pessoas pedindo, essa é uma turminha menor. Não são aquelas turmas que nem do curso de criatividade, imensas, porque não são aulas gravadinhas. Eu faço realmente, eu tô todo dia, entro, comento, participo, como se fosse mesmo a professora na sala de aula. A diferença é que é online, usando o Google Classroom, e algumas vezes a gente tem presencial. Aí pode ser na empresa, na escola e tal. Então, esse é um pouquinho de mim, o que eu faço, né? E como coach, que é especificamente o que eu faço na mentoria, meu foco é principalmente, sou especialista em auxiliar as pessoas que querem desenvolver-se nas carreiras, terem carreiras mais brilhantes, ou que pretendem abrir ou expandir seus negócios próprios. E aí, dentro de carreira,
logicamente, como eu sou escritora, eu acabo tendo muita procura também de quem quer escrever, também para mentoria na parte de carreira. Então, meu foco é ajudar essas pessoas a alavancarem resultados mais rapidamente. E às vezes a gente fala mais rapidamente, não é milagre, né? Não traga o seu amado em 3 dias, mas é muito, como diz, né, nosso colega Murilo Gun, muito hard work. Mas é um hard work quando você faz de forma com essa clareza que você já está tendo na mentoria e com consistência, os resultados são muito mais rápidos. Então, tudo que eu falo para vocês lá e que eu falo na mentoria, onde for, né, como coach, na palestra, curso, o que for, são coisas que eu aplico na minha própria vida e fez toda a diferença. Já contei um pouco lá no curso, tá bom? Quer fazer uma pergunta? Por enquanto ainda não. De mim, né? Um comentário, né, com relação a esse mundo do coach, eu estou indo na quinta-feira para São Paulo para participar do Tony Robbins. Oh, muito bom! Então, assim, eu só não fui porque eu fiquei sabendo que ele ia ficar... A hora de palco dele não ia ser tão grande porque tem muitos convidados. Aí eu resolvi não ir. Mas está na minha meta, de repente a gente vai juntos para ir para os Estados Unidos com ele, só com ele. Ai, gente, é o meu sonho. Vamos! Vamos! Aquele eyelash, alguma coisa que eu nunca sei o nome do negócio, mas eu quero. O evento? Eu acho que eyelash the power within. Unleash, né? Unleash the power só isso. within. O evento do coach brasileiro que está, né? Eu esqueci o nome dele, José Alberto. Roberto Marques, né? Desperte seu poder. Então é mais ou menos né? É bem similar o título também. Eu tô querendo ir lá, quem sabe? A gente já combina. Você que já é pessoa toda aí, búfalo. Mais um pouquinho. Então, estou querendo nesse, tem outro que eu não sei os nomes, eu sou péssima para nome, né? Então eu não gravo, não sei nem o que eu estou falando, não sei o nome dos negócios. É Tony Robbins, então eu quero ir. Ele é o cara. E a gente vai falar desse aqui, que está falando sobre a nossa mente, né? Sobre o que é a inteligência positiva e o que é o coeficiente de inteligência positiva. E basicamente essa imagem já diz bastante. Né? Quando a nossa mente, a nossa amiga, está trabalhando a nosso favor, a gente tem um QP alto. Se ao contrário, a mente mais negativa, mais para baixo, mais ansiosa, preocupada, crítica, etc., a gente tem um QP baixo. E a gente fala, então, para que eu quero saber isso? Ele fala que 80% das pessoas, elas ficam abaixo do seu potencial justamente por causa do coeficiente de inteligência positiva. Então, se for pelo menos para ter sucesso, vamos ser positivos, vamos ser... E aí ele fala como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, eu tô com o livro aqui do meu lado, porque senão eu vou viajando e falando um montão de coisa, eu quero seguir mais ou menos a ordem dele, tá? E ele começa a falar, né, sobre a questão de pontuação. Antes de entrar nos sabotadores, mas ele fala da pontuação. Que o ideal é que você tenha um ponto de alavancagem mínima de 75 pontos. Então, hashtag já fica a dica aí para o teu teste. Se der menos, não quer dizer, nossa, eu estou arrasada, não vou ter sucesso na vida, mas quer dizer que tem espaço para melhoria. Se der mais, ótimo, porque você, inclusive, pode ajudar outras pessoas ao seu redor a também se elevarem. Então, mesmo quando a gente está com QP baixo, mas está numa equipe que o QP é alto, isso acaba puxando um pouco. Agora, se tem muita gente com QP baixo, acaba baixando também os outros que têm o QP um pouquinho mais alto. Então, ele vai falar sobre isso. Ele começa a apresentar pesquisas. Gente, eu adoro pesquisas, né? Porque essas pesquisas falam assim, tudo que eu quero. Então, por exemplo, o QP alto leva a salários mais altos, faz com que as vendas aumentem em 37%. Ele começa a citar 1001 pesquisas. Então, só coisas positivas em resumo, tá? E, além disso, ele fala, logicamente, da questão do sucesso. E ele começa a questionar, e é uma coisa que, se você perceber, a minha irmã está no grupo de mentoria,
E ela me mandou uma mensagem esses dias: Solimar, tem um monte de gente saindo do grupo. Você não está preocupada, não? Que é a primeira vez que ela participa. Eu disse: não, isso é normal. Uhum. Eu Normal. comentei com a minha mãe também, que assim, todos os dias eu comento com a minha mãe sobre isso, sobre esse desafio. Eu falei, as pessoas não conseguem, né, assim, se manter no desafio, já tem um monte de gente saindo. Esses sabotadores estão bem fortes, eu acho, né? Na Forte. vida Ela falou: dele. mas é seu nome. Assim, infelizmente, talvez eles pensam: nossa, coisa chata. Mas quem está só lendo, tem muita gente que Uhum. entra no grupo só para ler. Só para ler, é. E não vai fazer diferença. Eu até falei, Não. não sei se eu falei isso com a minha irmã, ou se eu falei em alguma live, que agora eu não lembro onde que eu falei. Eu falei com ela: quem entrar só para ler, não vai fazer diferença. Porque É. você está lendo, não está passando pelo processo de refletir, de ver onde que está empacando. E É. quando a gente lê, é fácil esse desafio. Aí quando você vai fazer, caramba, o que eu É. quero mesmo? Exatamente o que eu estou passando. Ele é estruturado, ele é cientificamente comprovado, tá ali tudo certinho. E aí ela ficou desesperada, né? A minha irmã, a Uhum. gente vai ver do sabotador aqui, ela é um pouquinho da esquiva com prestativo. Ela quer agradar, né? A gente vai ver um pouquinho dos sabotadores. Ela quer agradar, não está agradando assim, não, calma. Assim, é normal, às vezes, sair até mais de 50%. Então, se a gente pegar uma pesquisa dessa, que mostra que 80% das pessoas têm sabotadores fortes, que não nos permite, né? Não nos permitem progredir, a gente está no lucro, que só saíram cerca de 20 e poucos por cento. Temos 4 dias ainda, né? É. Mas você vê o número de pessoas que realmente participa, que posta, que pergunta, que Uhum. fala alguma coisa, É. é sempre limitado. Isso em qualquer grupo. Você pegar o grupo de criatividade, 800 participantes. Mas tinha aqueles poucos que participavam de verdade, né? É Então, verdade. isso é normalíssimo. Então, é muito engraçado que a minha irmã vem com esse olhar dela de, meu Deus, né? O que está acontecendo? E ele fala, eu vou ler aqui diretamente da página 22, ele fala o seguinte: as pessoas se mostram resistentes a mudanças, mesmo quando parecem achar que querem mudar. Uhum. Olha que, né? Não, eu É. quero mudar, não, não tá legal. Mas você é resistente porque você tem a sua zona de conforto. É. É, o Murilo não fala que não é, é zona de desconforto. É, Mas zona de conforto. estagnação, eu acho que ele chama, né? Exato. Ele falava antes de zona de desconforto, não sei como é que ele está chamando. Mas é um conforto, é o conhecido. É aquele É, ditado horroroso, que é ruim com ele, pior sem ele. é. Talvez você tenha ouvido falar por aí. Isso, eu não estou nem me referindo só ao relacionamento, pode ser um emprego, pode ser Uhum. um relacionamento sim, pode ser uma situação, enfim, uma amizade. Mas pior ruim com ele, pior sem ele. Não sei, eu não tentei ficar sempre, eu tentar ver se é pior. Então, às vezes, é o medo do desconhecido. É. E aí ele fala, então, a gente faz curso, ele fala, quantos cursos você já fez? Oficina, workshop, você sai, uhul! E depois murcha. Não É. muda. Nada mudou. E aí, por quê? Ele fala que os sabotadores, que são invisíveis, e que algumas pessoas, ele até vai conversando com o leitor, ele fala assim, se você acha que não tem, teu caso é mais grave. Porque eles estão tão arraigados que você não está nem Nem percebendo. percebe. Então, a questão não é se você tem, mas o quão forte ele está sendo na sua vida. E Uhum. aí ele separa em 10 sabotadores, mas você perceber aqui nessa lista que está aqui diante da gente, tem um que está em evidência, que é o crítico. Esse ele diz assim, todo mundo tem, ponto. É, Você fala, mas não tem. Tem. E aí a tem, gente com vai ver certeza. como que ele faz. Ele é o principal sabotador e que afeta todo mundo, porque ele afeta na busca dos defeitos em si mesmo, no próximo, nos outros e nas circunstâncias. Cara, acabou. Que a pessoa ela cobra dela mesma, ela exige dela mesma, ela se critica o tempo inteiro, então ela começa a agir, já acha que vai dar certo, não, tá tudo errado, a voz dele é a voz da razão, você, olha que besteira que você fala. Por exemplo, você, que bacana que você se inscreveu, foi para os Estados Unidos. De repente, lá dentro, você teve que vencer aquela voz, tá doida, você não tem dinheiro para passagem. Foi. E o que você vai apresentar? Esse montão de gente bambambam, tá doido, você só leu. Você vai Percebe? apresentar sobre criatividade no berço da criatividade, como assim? Você pensa que você é. Abuso isso. Elas,
essa voz é do crítico, que todos temos. E aí, eu já estou adiantando um pouquinho, como eu falei, eu não vou seguindo. Eu falo com meus alunos na faculdade, começa e vou abrindo hiperlinks. O importante é a gente começar a identificá-los. A primeira coisa para a gente poder enfraquecer, já estou adiantando, é identificar. Essa voz não é você. Ele fala do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro sobrevivente. Precisa sobreviver. Então, para te proteger, é a luta ou fuga. Né? E a gente já vê aqui como tem essa questão da luta ou fuga muito clara. E às vezes você não está lutando, nem precisa fugir, mas o cérebro acha que tem que. Então, os sabotadores, eles começam numa idade tenra como nossos amigos, como ele diz, para proteger. Ele dá um exemplo muito bacana, que é como você, com 5 anos, colocar um gesso na tua perna e nunca mais tirar. Algo que foi para te proteger não vai te proteger depois, né, de tanto tempo. De repente foi para te proteger de alguma situação, de alguma coisa, só que você cresce, muda e cadê? Continua lá com aquele pensamento incrustado. Por isso que a gente chama de crença limitante também em algumas literaturas. Então, grosso modo, o crítico é esse que a gente conhece muito bem e que a gente fala, não, só estou falando a verdade, só estou sendo realista, só estou tendo a razão, só estou racionalizando, e na verdade é o crítico. Que serve, como eu falei, aquela voz interna para a gente e que encontra defeito em tudo e em todos. Nenhum funcionário presta, ninguém faz isso certo. Oh, meu Deus, como é que esse pessoal não faz direito? Como é que nessa secretaria ninguém consegue? E a gente começa a achar defeito. E nas circunstâncias. Está tudo muito ruim, a crise está assim, está assado. Você não pode. Se eu tivesse mais dinheiro, percebe? E a pessoa se limita. Então, por isso que ele é o mais forte. Ele é só o chefe dessa gangue aí que tem mais 9, ainda tem isso. Está se identificando alguém que você conhece muito intimamente? Aqui, ó. Guilty as charged, né? Primeira vez que eu li o livro, eu falei assim, caramba, eu sou isso, eu sou isso. Daqui a pouco eu conto os meus todos, tenho vergonha de dizer nada. Mas o crítico, assim, é nóis, amigo. Mas agora tu vai ser, ó, levar nocaute. Aí, a gente tem o insistente. O insistente é aquela pessoa que tem necessidade da perfeição. O perfeccionista é organização extrema, tem que estar tudo muito perfeito. E aí aquele ditado dizer que fala o perfeito é melhor do que o perfeito, para ela não serve. Porque ela sempre vai achar que não está legal. E ela acaba cobrando isso dos outros, porque ela também quer que esteja tudo perfeito. E ela começa a se frustrar. E tem uma mentira que o insistente conta pra gente, né, para quem é perfeccionista, de que não, é bom você ser perfeccionista, é bom você realmente fazer tudo bem feito. E na verdade é uma mentira, porque na verdade não é que você vai fazer as coisas mal feitas, mas naquele extremismo que você acaba não terminando nunca. Se você não puser em ação, você acaba não fazendo. Porque não está perfeito. O prestativo, lembra que eu falei da minha irmã? Quando eu li, eu falei assim, minha irmã, tenta ganhar a aceitação, a atenção, ou a admiração, o que for das pessoas, ajudando-as, mas de tal forma que talvez esqueça de si mesmo. Então não é nada errado de ajudar alguém, mas é sempre aquele bonzinho que vai fazendo tudo pelos outros. Por exemplo, tem uma tarefa para terminar no trabalho, você vai lá, ajuda o coleguinha e tal, e o coleguinha termina, mas o teu ficou atrasado. Porque você parou tudo para ajudar o coleguinha, porque você precisa e você perde de vista as suas próprias necessidades. Vai anotando aí se você se identificar com algum. Hiperrealizador. Porque lá no teste você vai ver, você fala, caraca, batata, já tive ideia com a live. O hiperrealizador, ele tem foco no desempenho, nas suas realizações, no seu status, mas não é status só financeiro, não. Ele se sente bem e acha que vai ser admirado, vai ter seu valor. Ele realiza muito. E o que pode acontecer? Virar um workaholic. Presente. Não posso nem negar.
Por exemplo, esse grupo de mentoria, a louca abriu o grupo nas únicas semanas de férias que ela teria. Ah, meu Deus. Porque eu pensei, gente, eu não tenho tempo nos outros períodos para poder dar atenção para as pessoas. Aham. As pessoas só conversam ali, às vezes elas conversam fora. E eu não quero Hum, ignorar ninguém, eu quero dar atenção. E aí eu hum. calculei, abri a agenda, ok, 23 de julho, eu vou estar de férias, até justamente. Nossa. E assim foi. Então, claro que me dá muita alegria, eu gosto, porém eu tenho que estar muito sempre atenta, porque a gente não vai matar o sabotador, a gente vai Uhum. enfraquecê-lo, né? Porque o crítico está lá marombado, os outros todos marombados. E a gente vai ver que Uhum. tem um lado do cérebro, que eu vou falar daqui a pouquinho o nome, né? Que é o sábio, né? Mas enfim, que ele tá Uhum. às vezes fraquinho, coitado, que a gente não alimenta ele, né? Às vezes todo aqui Uhum. marombado. Então tem que estar muito atento. Sim, eu abri, foi bom. Mas teve que ser uma coisa bem consciente. Como é que eu vou fazer? Ok, às 6:30 da manhã vai ser o horário que eu vou postar. Porque eu preciso Uhum. sair com a família, passear, viajar. Né? Olho de vez em quando, porque a gente olha celular o tempo inteiro, a gente já está nessa era. É. Ah, desliga. Não. Percebe? Então, você vê que a maioria das postagens foi 6:30 da manhã. Porque tudo já estava organizado, já tinha feito, né? Eu tenho o backup de tudo e só Uhum. postava. Só os áudios de alguns dias que deram um probleminha. E eu foi sem áudio, ninguém morreu por isso. Mas Hum. percebe? Ele precisa estar realizando, ele precisa trabalhar e ele tende a ter vício em trabalho. Porque ele tem prazer também no trabalho, tá? Hum. Pelo menos eu. Prazer em trabalhar. E aí vem a vítima. Não sei se você lembra lá no começo, muita gente falando: ah, Sim. vitimização, é muito mimimi. Exato. A vítima, ela é aquela que, como diz o nome, os outros devem alguma coisa a ela. Ela é o Marte, sentimentos dolorosos. Mas a experiência que ela vive, você não tem noção, é triste. Aí você fala: eu entendo, não entende, não. Sabe? Porque o dela é mais sofrido do que o teu. É um mundo muito triste. E Uhum. E o marido não dá valor, e a filha não dá valor, sabe aquela coisa? É vítima. Acho que a gente não merece, acho que não precisa, dispensa muita apresentação. Sim. E aí tem o hiperracional. O hiperracional, ele se afasta das emoções, ele nem as valoriza tanto, porque ele racionaliza. E o foco dele, né, é que, por ele racionalizar, ele não cria laços afetivos muito profundos. Ele é muito do papum. As pessoas, ele é impaciente, ele é mais frio, ele é mais distante, ele é mais direto. E acaba que ele acha que isso é muito bom, porque afinal de contas, essas pessoas, alguém tem que ser racional, alguém tem que trabalhar nessa casa, alguém tem que ser o adulto. E ele Uhum. acaba, na verdade, é só um grande sabotador dele, né? A mentira dele. Que o sabotador conta é que a mente racional é mais útil, a inteligência é mais necessária. Esse Uhum. negócio de emoção. Entendeu? Por isso que é o sabotador. E aí vem o hipervigilante, você deve ter visto no começo também lá do grupo. Que pena que muita gente saiu, muita gente que estava aqui. Nesse daqui, muita gente saiu. Que é o pessoal da ansiedade. O hipervigilante, ele sente essa ansiedade intensa, contínua, preocupação o tempo inteiro, tá sempre alerta, sabe? Tá sempre, não pode descansar. E se isso acontecer? E se aquilo outro acontecer? Mas e se, percebe? Ela tá ali naquele tempo inteiro e ela acha que ela é o quê? Precavida. Ela acha que ela o problema para ela é maior do que ele é. E talvez você do lado, que isso, mas só isso. Mas a pessoa, mas não, você tem que pensar, percebe? Ela está ali. Imagina quanta energia que é consumida por uma pessoa que é ansiosa. É. E a gente talvez conheça muito. Eu tinha uma aluna na faculdade, brilhante, inteligentíssima. Ela começava a fazer os trabalhos um mês antes. Ela tinha um pouco da questão, né, do insistente, perfeccionismo, e mais do hipervigilante. No dia da prova, ela suava frio, as mãos, né? Eu falava: Amanda, você é ótima, você é maravilhosa, você é divina, não tem aluno como você. Mas Uhum. só eu falar não estava adiantando, porque ela tinha que combater o sabotador dela, Eu tenho né?
pouco disso, assim, de não conseguir achar que eu estou preparada para alguma coisa. Eu lembrei hoje, assistindo um vídeo, eu lembrei hoje, assim, da época que eu tive que fazer uma prova de Cambridge e, e eu não me achava preparada para fazer essa prova. Então, o professor que estava dando a aula do preparatório, ele falou assim, pronto, agora você vai se inscrever. Ele praticamente, né, me intimou a me inscrever. Não, você está pronta, vai se inscrever. Ele falou com uma, né, uma imposição assim, né? E eu, nossa, bom, esse professor sabe o que está falando, né? Eu não acredito que eu esteja pronta, mas eu vou aqui só acreditar no que ele está falando, né? Então, assim, achar que não, e se, né? E se eu não estiver pronta? Tem um pouquinho do insistente aí. Talvez você seja uma pessoa que busca a perfeição, a excelência. Lembrando, essa parte de buscar a perfeição, a excelência, não é que seja ruim. A gente vai ver que quando causa dor, quando causa aflição, quando os seus sentimentos são mais de derrota, de positividade, é que é ruim. A gente vê que o sábio, que é o contraponto dos sabotadores, ele é na base do amor, da compreensão, da aceitação. Então, você vai também buscar as coisas, porém, sem talvez essa aflição, né? Então, o insistente nessa coisa de tem que estar perfeita, tem que estar pronta, tem que estar maduro, eu não estou ainda. Sim. E aí eu falo muito com os meus clientes, tá? Eu trabalho com carreira e eu trabalho com mentoria de outros coaches. Então, tem muito coach que ele começa a fazer um curso atrás do outro, que não é ruim fazer curso, deixando bem claro, né? Você tem que se especializar. Mas ele começa a fazer um curso, outro curso, outro curso, outro curso, e ele não vai para a prática. Ele se sente, mas eu estou há 10 anos como professor, como é que eu vou praticar? Vamos lá que eu te ensino. Então, para isso, né? E aí a gente começa na mentoria, ele começa a ver como em pouco tempo ele começa a ter carteira de clientes e com resultado. Porque não é só atender de qualquer jeito, claro, né? É você dar resultado na vida do teu cliente. Mas nada mais é do que um sabotador, impedindo a pessoa de agir. É uma outra coisa, né, que com certeza é um sabotador, é a questão do meu mestrado, que eu já me formei faz muito tempo, foi em 2002, 2003, eu acho, 2002. E eu, desde essa época, estou tentando fazer um mestrado. Mas quando eu começo a ler, né, sobre projeto de pesquisa, sobre o que eu vou falar, que área eu vou falar, é linguística aplicada, o que eu quero, educação, e aí a prova, o que cai nessa prova, meu Deus, eu não sei nem por onde começar, o que cai nessa prova, onde eu acho o conteúdo para estudar para essa prova, quem eu procuro para me ajudar, com que orientador, como é que eu vou escolher o orientador se eu não conheço o professor que está lá envolvido. Então eu começo a me fazer um monte de perguntas e aí eu travo. E aí eu tenho pastas no meu computador, mestrado, lá para 2000 e, sei lá, 2003, aí depois eu abri uma nova pasta, eu estava vendo aqui, há uns 3 anos atrás, eu tinha uma nova pasta, agora vai. E agora eu abri uma nova pasta, 2018, com material para mestrado. E eu não consigo começar. Vamos marcar aquele café, que a gente já combinou, né? Em off, no WhatsApp. Ah, Em sim. 30 minutos eu te ajudo, tá? Tu faz uma sessão gratuita, combinado? Legal. Combinado. Vai deslanchar. Obrigada. Vai ser uma sessão meio coaching e meio mentoria. Qual a diferença disso? No coaching, a gente vai usando as estratégias, as técnicas e ferramentas para a pessoa encontrar seu caminho. Na mentoria, a gente direciona um pouco mais. Te ajudar, um pouco de coaching, que lógico tem que ser a sua escolha, mas te dando uma mentoria para esse caminho aí, combinado? Combinado, obrigada. Essa live aí amanhã. É que essa semana eu ainda tô louca que eu nem sei meus horários. A partir da semana que vem eu vou estar com meus horários, sabendo quando que eu vou estar lá, onde, né, perto de onde nós trabalhamos. Combina. Beleza? Ok, beleza. 2018. Aí dá tempo ainda. Quer Dá dizer, sim. dá tempo ainda. Entendeu? Depende da instituição. Mas dá tempo ainda de se inscrever e tentar, tá bom? Tá bom. Então, ó, vamos deixar esse. E aí, olha, você já está vendo, opa, eu posso ser esse nossa, hipervigilante. Então, eu vou começar a fazer o quê? Quando tiver esse montão de pergunta, não é a Liz que está fazendo pergunta. É
o seu sabotador. E aí você fala assim, já chegou o hipervigilante, você pode dar um nome para ele. Já chegou, né, Mané? Já chegou o Joãozinho, sei lá o nome que você vai dar para ele, você pode dar o nome. Já chegou o Mané aqui para me perturbar. E aí você já começa a enfraquecer. Já estou no outro slide. Você começa a enfraquecer quando você reconhece e começa a falar, esse não sou eu. Essa é a voz do meu sabotador que está querendo vir aqui, tá? E aí vem o inquieto. O inquieto parece um pouquinho com o hiperrealizador, tá? Mas a diferença é que o inquieto, ele está sempre buscando a emoção maior da próxima atividade, da próxima coisa que ele vai fazer. Então, ele está sempre ocupado, fazendo muita coisa, e perde o foco, e quer fazer tudo, e, sabe, começa a não ter foco nos relacionamentos que importam, ele quer uma vida cheia, porque ele tem uma mentira, que é o seguinte, eu não posso perder o que está acontecendo. Se eu estou aqui nessa live, alguma coisa boa deve estar acontecendo online, em algum lugar. Então, deixa eu abrir aqui enquanto eu converso com ela, eu estou olhando para ela, e eu vou abrir. E percebe? Ele começa a não viver intensamente. Ele acha que está vivendo. É o FOMO, então. Eu estava ontem falando com os meus alunos sobre esses acrônimos de internet, né? É o FOMO, é o Fear of Missing Out, né? O medo de perder o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Ele começa a ter tudo. Então, por exemplo, eu tive a ter tudo não, fazer tudo e deixar tudo pela metade. Sim. Não tem foco. Eu tive um cliente que queria... eu quero ter 10 empresas, porque eu quero ter uma empresa disso, daquilo outro, e eu conheço um monte de gente online que fala que tem um montão de empresa. Eu falei assim, exato. Mas essa pessoa começou com uma. Essa bem sucedida, porque ela pode replicar mais facilmente. Ela não abriu as 10 de uma vez, ela abriu uma, e logicamente a parte é que nem você ganhar seu primeiro milhão. Depois que você ganhar seu primeiro milhão, é mais fácil. Você chegar em 2 bilhões, fácil, mas vai ser mais fácil você ganhar seu segundo milhão, porque você sabe quais foram as estratégias que te levaram. Sabe? Então, é questão do foco. Então, a pessoa, eu gosto muito do ramo de comida, também gosto de festa, é muito bacana esse negócio de aula online. Peraí, mas o que você quer? Tem que ter foco, ok? Controlador. Ai, gente, quando eu li, eu falei assim, gente, ninguém me aguenta. Por quê? Ele tem uma necessidade de estar no comando, de controlar as situações e às vezes até as ações das pessoas. Coitado do meu filho. Então, porque ele acredita que assim ele vai conseguir extrair os melhores resultados das situações das pessoas ao seu redor. Ele não faz por maldade, mas ele se dana, né? Ele mente, porque você não vai extrair os melhores resultados das pessoas ao seu redor controlando. Embora racionalmente a gente saiba disso, mas lembra que ele é ligado à emoção. O sabotador não é racional, ele está ali ligado às suas emoções, tá? E a pessoa acaba exagerando, porque não tem como você controlar todas as variáveis, né? Todas as ações, e acaba que ele gera ansiedade, impaciência, né? Quando algo não é possível. Por que meu marido não faz assim do jeito que eu falei? Tá vendo que é o jeito melhor? Tudo bem que nós mulheres geralmente somos certas. Brincadeirinhas à parte. A gente acaba achando que o nosso jeito é mais fácil, é mais rápido, é mais certo, é mais seguro, é mais econômico. Tem uma visão limitada. Quando você é controlador, você acaba talvez não ouvindo e não estando aberto. E a gente vai ver que a abertura é uma coisa do sábio, né? A gente não está aberto a novas ideias, a novas sugestões. Bem, esquivo. É como o nome diz, esquivo se esquiva, né? Ele gosta mesmo do que é prazeroso, de fugir de conflito, de evitar briga, sabe aquela coisa? Ele esquiva. É melhor assim, eu sou da paz, vamos aproveitar a vida, mas na verdade ele acaba se anulando também, né? Ele fala que, não, estou sendo positivo, ó, sou da paz e amor, não me envolvo em briga, quero viver minha vida da melhor maneira, essa coisa desagradável não é comigo. E ele, na verdade, está evitando os seus problemas. Você evita seus problemas, você não os confronta. Os problemas geralmente viram monstros ao final de um tempo. Né? Então, se você fosse dizer assim, olha, os 3 sabotadores da minha vida são, além do crítico, o crítico com certeza você já tem
Pelo menos de acordo com o autor, todos nós temos. Quais seriam os seus outros 3? Seriam o insistente, que eu tenho essa coisa de fazer certo, né? Demora a começar, às vezes nem começo, porque já estou pensando lá, e não vai ficar como eu quero. O hipervigilante também, né? E eu acho que eu tenho um pouquinho do prestativo, de querer agradar, de querer, de botar, né, de querer ajudar alguém antes de concluir, né, os meus projetos. Eu tenho isso também. Bacana. Então, a primeira coisa é reconhecê-los. E depois dar nome a eles. Quando falo dar nome, não necessariamente você tem que dar um nome, tá? Mas pelo menos você começar a perceber nas suas ações, opa, isso aqui é um insistente. Peraí, vou começar assim mesmo. Eu acho que dá para começar um pequeno passo. Olha o prestativo me atrapalhando. Vou terminar esse projeto aqui, não já tempo para ajudar a pessoa também, mas eu preciso terminar isso aqui primeiro. Percebe? Você começa a enfraquecer a voz deles com essas ações, ok? E aí a gente vai conhecer o queridinho, que é o sábio. O sábio, ele é o nosso lado que às vezes é sufocado, apagado, desnutrido, porque a gente fica fortalecendo os sabotadores. E aqui ele fala o seguinte, eu vou ler na página 26, ele disse o seguinte: a perspectiva do sábio é de que qualquer desafio que você encara, né? Deixa eu virar para cá. Qualquer desafio que você encara é que esse desafio ou já é uma dádiva e ou uma oportunidade, ou pode ser transformado nisso. Olha que lindo. Qualquer desafio ou é uma dádiva ou é uma oportunidade. Imagine os nossos 10 últimos problemas. Aqueles que a gente se descabelou e que depois, se a gente só encarasse, é uma dádiva ou uma oportunidade. E ele tem o poder das chaves. Eu até fui ver aquele... Qual é o nome do filme? Dos Vingadores, esse último. Guerra Infinita, né? Aí eu tinha esquecido quantas joias. Você chegou a ver esse filme? Eu não vi ainda. Tem lá as joinhas lá, as pedrinhas Sim. preciosas. E aí eu até perguntei ao meu filho, porque né, criança não se liga mais, eu fui lá só para ver com ele. Quantas joias são? Mas são 6, né? Que eu até quando eu falei assim, pô, meu filho tá ouvindo, tá ali de fora, assim, gás infinito, isso aqui. Aí ele falou, não, mãe, são 6 joias, né? São 6 pedras preciosas. Que quando eu assisti, eu falei assim, caraca, são os 5 poderes do sábio, mas eram 6. O sábio, ele acalenta, ele recebe, ele tem compaixão de nós próprios e dos outros. Porque lembra que o crítico fica lá se massacrando, pega lá o chicote e joga? Ele vai falar, calma, vai passar, calma, você consegue. Então, o sábio, ele tem o poder de abrir esses 5 poderes aí, vamos dizer assim, né? Explorar com curiosidade e mente aberta. Então, lembra quando eu falei, se você não ouve o outro, você não vai estar com a mente aberta. Ele tem empatia, né, com ele mesmo, né, com a pessoa e com os outros. Ele consegue ter compaixão. Eu acho essa palavra muito bonita. Compaixão, não é pena. Você ter compaixão do outro é você conseguir enxergar o outro nos seus olhos, na sua alma, com amor imenso. Aquela que a gente sente quando o nosso filho vem com lagriminhas nos olhos e a gente sente a dor deles. A gente que é mãe, acho que a gente pode ilustrar muito bem. Imagina você, a humanidade toda, levar esse sentimento que a gente tem pelos nossos filhos, uns pelos outros. Né? Fala também que com a perspectiva do sábio, a gente pode inovar e criar. Olha, criatividade. Sem você, se você tiver aquele sabotador, você não cria. Pensa, o insistente não vai deixar. O hipervigilante vai falar, e se? O que te falar, nem começa, vai dar errado. Você não vai criar. Então, solução, criatividade é com o sábio. Escolher um caminho que melhor se encaixe. E esse caminho pode ser um caminho de vida, caminho de profissão.
o que for, né? E, logicamente, você tomar decisões e ações importantes sem a interferência e distração dos sabotadores. Gente, viver assim é um paraíso, né? Aí por isso quando você faz lá o teste, já vou te adiantando, faz com muita... não faz hoje não, tá? E aí é que ele pede assim, de horário de hoje até as 24 horas atrás, né? Pede ter os passos 24 horas. Pega o seu dia típico, aquele dia que você Não, pegou. esse eu fiz, eu não fiz o outro. Ah, você fez? Então tem o Esse eu número, fiz. quanto que deu? Deu 50 o meu. 50, viu? Ah, então eu nem sabia. Antes que 75 é o mínimo que ele fala para a gente poder. Sim. Beleza, então ele fala, por que não 50, já que é, né, a metade? Ele fala, É. porque abaixo de 75, as forças começam a puxar para baixo. Sim, eu tô no vórtice negativo. Você já leu lá, né? Que bom. Mas que dá para sair. A partir de hoje, então, você vai. Aí, você me desculpa, eu tinha entendido que você tinha. Quando você falou 50, eu vi 50. Uhum. Não sei o que minha mente pensou. Né? Se era pergunta 50, eu não sei, que louca. Que coisa aqui. É o Então, outro teste que eu não consegui fazer. que é o dos sabotadores, é verdade. Mas você já identificou aqui, quando você faz lá, você fala, caramba, é mesmo? Eu tô assim. É Isso. muito bacana. Então, olha quantos passos você tem para subir, né? E a gente vai falar um pouco sobre como subir agora. Ah, coisa boa! Quero sair desses 50 para ir para 90. Ele falou que eu acho que o mais alto que eles encontraram, eu não sei se essa informação está correta, eu não vou procurar agora, mas só para ter uma ideia. Então, o número mais alto que eles encontraram, se não me engano, foi 82. 92. 92 parece Nossa. bem alto. Ou seja, não existe o 100. Porque o 100 a pessoa está o quê? Poliana com óculos rosa, entendeu? Você não vai... Ele mesmo fala que em alguns momentos você tem que estar ali, era o hiperracional, não sei o quê, tarará. Então, você não tira essas vozes. Mas você tem essas 3 estratégias para melhorar o seu coeficiente de inteligência positiva e, portanto, alcançar mais resultados. Né? Porque se a gente paralisa por causa deles, ou paralisa, ou faz se agredindo, ou faz sofrendo, a gente agora vai ter a libertação. Então, enfraquecer seus sabotadores. Deixa eu ver aqui que eu marquei, porque eu anotei algumas coisas, senão eu vou voando, né? Tá, então tá na página certa, tá. Senão eu pulo alguma coisa, né? Então, como que eu faço para enfraquecer, Solimar? Então, primeiro, deixa eu ver se está no próximo slide. Aqui. Ele mostra que a gente, tá, tem alguns estilos, vamos dizer assim. Tá, deixa eu pegar aqui na página. Não a gente, mas os sabotadores. Os sabotadores são motivados por algo. O que eu busco? Então, a motivação é independência, aceitação ou segurança. Independência de mim em relação aos outros, eu quero ser independente, eu quero eu poder fazer as coisas. Aceitação, que as pessoas me aceitem. E a segurança é que eu consiga controlar e minimizar essas ansiedades, essas coisas da vida. Tá? Então, você perceber esse eixo aí, são 3 as motivações. E os sabotadores, eles adotam, vamos dizer assim, se manifestam em 3 estilos. Da afirmação, né, que tá vendo, dá para você ver aí logo quais são, né, o que é a afirmação. Eles têm a necessidade de realização, então de se afirmar mesmo, tá? Da conquista, e aí eu estou falando mesmo de se dedicar a realizar algo para que eu tenha aceitação, para que eu tenha segurança, percebe? Eu preciso disso, de conquistar isso. Não é afirmação, ele é mais taxativo, ó. Afirmo, é para que eu mando. O outro é de conquistar, eu realizo. O outro é de evitar. Eu evito, eu me afasto, eu afasto sentimentos, eu afasto ideias, eu afasto ações, eu afasto até pessoas para realizar a minha necessidade de quê? Lembrando que tudo isso é para realizar o quê? Independência, aceitação e segurança. Então, aqueles 9 lá que a gente viu,
Você percebeu, o crítico não está aqui, porque ele é o chefe da gangue, Sim. né? Ele está em todos. Então, quando você pensa assim, por exemplo, faz de conta, tá? Eu sou insistente, que foi uma coisa que você falou. E percebe que os 3 que você falou estão no mesmo patamar? Sim. Eu preciso de independência, aceitação e segurança, e Uhum. busco isso por meio de conquista, por meio de me dedicar à realização dessa minha necessidade de aceitação e de segurança, de uma forma menos exigente do que eu afirmar. Porque tem um jeito mais, aí eu estou minha interpretação aqui, mais suave de realizar as suas coisas. De ser sabotador. Por quê? Você não é controlador, hiperrealizador ou inquieto, mas acaba o quê? Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ajudar o outro. E se isso tudo der errado? E aí, olha como é que os 3 trabalham aqui? Te massacrando. Porque você quer conquistar, você precisa disso, se você quer independência, aceitação e segurança. E cada um tá nisso, é um insistente. Se você faz um trabalho perfeito, cara, tu é a cara, né? A rainha da cocada preta. Independência. E prestativo porque você é boa, você gosta de ajudar. E as pessoas vão ver o quanto você é boa. E não é que você faça isso de falsidade, não, tá, Liz? Você é boa. Mas às vezes é um boa que tá ali abrindo mão de muita coisa em si. Sim, é Não sei se como você é um pensa. pouco de uma fuga também, né? De E tem repente, gente eu não consigo, de repente, me ajudar, mas eu consigo ajudar outra pessoa. olha como é que eu sou, eu tô bem na fita. É. E aí o prestativo é aquele que se dá mal, porque peraí, não é que o prestativo se dá mal, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo depois, mas se ele é só o prestativo para os outros e o sabotador acaba sendo, ele se dá mal porque as suas necessidades ficam para trás. Sim. Eu não estou falando como mãe, porque mãe toda nessa necessidade fica para trás, É. mas no sentido da vida, você vai deixando, vai ajudando. Lá no grupo, eu não sei se você lembra também, lá no começo. Eu não fiz porque eu fiquei cuidei de filho, eu presto atenção no meu filho, não sei o que lá, meu filho, taranana. Mas seu filho tem 30 anos, cara. E não sei se tinha 30, eu tô aqui falando, né? Então a gente às vezes se dá essa desculpa, porque eu sou prestativa. Eu preciso que meus filhos me amem. Como assim não vão me amar, gente? Precisa de amor. E o É. hipervigilante precisa o quê? Você realiza a segurança, lembra que é a motivação, que é a busca. E se isso der errado? E se não tiver bom assim? E se isso acontecer? Mas nossa, percebe? E aí o sabotador, ele diz pra gente assim, eu só tô sendo precavido. Eu só tô sendo. Ele fala as mentirinhas dele, a gente vai embarcando. E É. quando a gente descobre, a gente fala assim: caramba, quanto tempo eu fiquei fazendo isso comigo? E aí a gente vai agora. Como que eu faço então, Solimar, de acordo com o autor, deixando bem claro que isso não é meu, né? Como que eu faço então para que eu não deixe esses sabotadores me dominarem e ser o bicho-papão? Eles não são bicho-papão. E aí o autor ele fala que a primeira coisa que a gente precisa fazer é enfraquecer o crítico. Lembra que ele é o principal de todos, é o mandão. E aí o chefe enfraquece ele, os outros ficam perdidos, porque não tem o chefe para mandar. E ele fala que é simplesmente, olha, os exercícios que ele coloca aqui no livro, infelizmente eu não vou conseguir falar, mas são tão simples. E é você estar atento. Conhece o conceito, né, de atenção plena, Sim. provavelmente deve ter lido. E o que basicamente eu posso resumir é a atenção plena, quando ele fala dos outros exercícios. É eu estar atento à minha respiração, eu estar atento ao pensamento que está vindo, estar atento, por exemplo, no caso do crítico, ele fala, é você observar e rotular. Você só observar e falar, eu chamo o meu de o mandão, que na verdade o controlador também é o mandão, mas ele é o mandão manda-chuva, né? Hoje é o mandão. Porque o pessoal que é mandão critica tudo e todos, né? Aquela pessoa que manda que acha que tem eu. Então tem que melhorar, né? Então, chegou o mandão. No que eu falo chegou o mandão, eu já tô com um poder sobre ele que antes eu não tinha. Começo a estar mais atenta ao que ele está ali fazendo comigo. Sim. Nada mais é do que criticando a mim, criticando tudo, não tá legal.
Se fizesse assim, percebe? E ele fala o seguinte, página 71. O princípio elementar da inteligência positiva é que toda a sua aflição é gerada por você. Plot. Então, aquela pessoa começa, meu marido, a minha casa, minha família, meu filho. Não está nessa live, mas está ouvindo, anota isso, né? Porque, às vezes as pessoas começam e eu tô com um grupo, eu não sei se eu cheguei a te falar, não sei se você tá, um grupo de mulheres, a gente é um grupo chamado Transformação, essa quarta-feira da semana que vem, e a gente está trabalhando o conceito do si, o florescimento. Às vezes a pessoa fala em sucesso exterior, esquece que o sucesso começa com o interior. Então, a gente vai trabalhar competências super necessárias para o trabalho e para a vida pessoal, todos que começam com auto. Autoeficácia, autodeterminação, automotivação, autorresponsabilidade, tudo alto, né? Porque esse auto é si mesmo, nada muda se eu não mudar. Né? E a autorresponsabilidade, que talvez, não sei se para você seja uma coisa comum e simples, eu sou responsável por tudo que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Os meus resultados, eu sou responsável. Mas tem muita gente que não vê assim. Ela talvez não vê, racionalmente ela vê, mas emocionalmente ela começa, não, mas com meu marido, não sei o quê, com meu filho, o país, percebe? A culpa está sempre fora. Isso. Então, a autorresponsabilidade é importantíssimo. Eu conheci esse termo de um livro que eu comecei a ler, ainda não terminei, Os Princípios do Sucesso, do Jack Canfield, um dos capítulos iniciais dele, ele fala... Você tem... Muito bom! Tem, né? Do 100% responsabilidade, né? E se a gente, e às vezes a gente sabe isso no nível racional. Só fala, faz o discurso, ela sabe, mas no nível emocional ela... Então, esse grupo é um grupo que não é grupo de autoajuda, embora tenha um tom de alto, né? Eu deixei bem claro, até depois se você quiser participar, você me avisa. Ele tem uma taxa, enfim, mas eu falei com as mulheres, ele não é autoajuda, porque é realmente com validação científica, né? E a gente vê um livro desse, como Inteligência Positiva, que você tem vários dados científicos, né? Então, se a pessoa está... E a gente falou só da autorresponsabilidade, que é um dos autos. Se ela começa com exercícios, com tarefas, que traz essa autorresponsabilidade, e o Tony Robbins fala isso naquele livro Poder Sem Limites, se não me engano, né? Você trazer a responsabilidade para você. No momento que você faz isso, você deslancha. Claro que tem os outros autos que a gente tem que trabalhar, né? Os botadores, mas a gente trabalha nesse grupo, é um grupo que eu ofereço uma vez por ano, com um valor de 10% do que eu cobro nos meus processos. É um trabalho, vamos dizer assim, social. Não é tão social como o grupo do WhatsApp, que é totalmente gratuito, mas o impacto dele é muito maior. 8 semanas, com encontros assim no Zoom, grupo, né? E acho que de 8 às 9h30 da noite, se não me falha a memória, às quartas-feiras, né? Por 8 semanas. E aí, assim, é para a pessoa deslanchar, ela vai ter resultado. Ou o seu dinheiro de volta, se ela fizer tudo, é claro, né? Aquilo que eu falei, não adianta a pessoa ficar lá só lendo. Tem que fazer. Então, enfim, esse é o princípio do sábio. Esse é o princípio, desculpa, do sábio não, da inteligência positiva, de que toda ação, toda aflição, qualquer coisa que eu sofra, foi gerada por mim mesmo. E aí, lá na página... Eu estou falando as páginas porque de repente você vai comprar o livro, né? Já fica a coisa de esconder qual é a página, não, gente. Né? Tem gente que faz as lives, não conta de onde que tirou, acho tão feio. Eu não, o livro é esse, eu estou falando sobre isso. Então, lá na página 82, ele começa, né, a falar sobre... Olha como a gente está fazendo um livro em 1 hora. Sobre aqueles 5 poderes. Lembra que os 5 poderes? Sim. 5 poderes. Ele fala o seguinte, ele começa com a empatia, né? Ele fala que a empatia é necessária para tudo. Eu acho que o mundo está precisando de empatia, acho que a gente percebe isso. Sim. E ele fala que a empatia, ela traz apreciação,
compaixão, perdão. E ele dá um exercício muito bom e simples, que é você olhar as pessoas e visualizar a criança que ela já foi, a criança que está dentro dela. Que todos nós temos essa criança ainda. Quando a gente se aborrecer com o sabotador de alguém, porque as pessoas têm sabotadores deles, eles não têm o conhecimento que você e eu estamos tendo agora. Então, a gente não vai jogar o livro na cabeça da pessoa e falar, lê, muda e vem conversar comigo. Então, a gente tem uma responsabilidade. E a gente... Ele fala, se você se aborrece com o sabotador de alguém, você é refém dos seus sabotadores. Caraca, né? Forte. E aí ele fala, você começa a olhar aquela pessoa, começa a ver como que ela era como criança, começa a imaginar. E aí você começa a ter mais empatia. Sobre explorar, que é o primeiro, né? Ele fala, ele lista assim nessa ordem que eu trouxe, mas na hora de explicar ele inverte, né? Sobre explorar, ele fala, e aí tem tudo a ver com a criatividade também, de certa forma. Ele fala o seguinte, olha, para entender um problema ou situação mais profundamente, é necessário usar a exploração para entender um problema ou situação mais profundamente, para você colocar você em um caminho melhor. E ele falou, se você tem curiosidade, franqueza, fascínio, lá você deve lembrar da pergunta sobre fascínio, né? No teste que você fez. Você vai olhar com curiosidade, você não vai ficar... Pensa numa criança curiosa, ela não fica ali, não, mas e se? Não, ela vai, ela explora. E no que ela explora, ela consegue ter mais caminhos, mais perspectivas, se abrir mais, né? E aí, claro que ele fala o seguinte, o crítico nos faz procurar apenas o que prova que o outro está errado. O controlador só seleciona evidências que insistam no jeito dele. O hipervigilante só captura sinais de perigo e ignora todas as indicações do contrário. O esquivo tenta ignorar todos os sinais de uma coisa difícil que tem que ser enfrentada. Então ele começa a falar, como que eu faço? Faz o jogo do antropólogo. O antropólogo, ele não vai lá na trilha e fala, esses índios vão tudo errado, gente, não é possível. Ele não vai. Ele vai lá para ver, para observar, para anotar, para aprender. Então, ele fala, se você fizer isso no seu dia a dia, você está deixando o seu sábio mais forte. Você está explorando, tá? E 9, não vai com a gente, né, Liz? Acha, né? Acho que criatividade já acha o tal. Ele fala o seguinte, enquanto o poder de explorar procura descobrir o que é, o poder de inovar é inventar o que não é. Então, explorar eu descubro como é que é. E quando eu vou para inovar, eu começo a inventar. Porque às vezes o modo antigo não vai dar certo. E a gente que é professor sabe disso. Oh, meu Deus, você dá aula aí já há mais de 10 anos, eu dou aula há mais de 20 anos, não dá para cada ano dar aula do mesmo jeito que eu dava. Não rola, né? Só que ele fala que atrapalha. Ele fala que atrapalha, que às vezes a gente começa tendo as interferências, né? Como sempre. Que ideia boba. O que os outros falam? Não vou nem levar isso aqui para a direção. Eu tô cheio de ideia aí lá da universidade. Ontem, inclusive, eu tive aquela reunião, né, com 2 diretores lá da escola para compartilhar com eles o que eu aprendi lá e, de repente, aplicar na escola. E eles já começaram a visualizar, né, como funcionaria e já começaram a me dar tarefas, né? Então você vai montar uma equipe, e aí o coração começou a acelerar, e aí eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque onde eu me meti, eu só vim compartilhar, e agora eu estou aqui assumindo uma responsabilidade, montar uma equipe para aplicar o que eu aprendi. Então, o sabotador ficou a falar, não, tá doida.
Quem você pensa que é para poder montar a equipe? Você só foi lá um dia, 2 dias. Quanto tempo de duração? Uma semana? São 2 dias? Foram 5 dias. Uma semana. Que É. isso, cara? Não, não, não. Começa a falar. Mas olha que bom, se você tá com essa mente aberta para inovar, e você começa agora a calar, e você vai calar, que eu já percebi que você é dessas, né? Calar crítico. Você vai com medo mesmo. Eu falo muito com meus clientes, cara, coloca uma fralda, uma calça marrom e vai. É, Vai. assim, eu acho que isso acabou sendo uma das minhas metas mesmo. Você tem que se desafiar. Depois de ler alguns livros sobre o poder do medo, sobre, né, o quanto isso te trava, eu falei, não, eu tenho que me livrar disso, tenho que me desafiar. Então, outro dia também participei de um evento que um primo organizou, de motivação, e também criei uma palestra, apresentei no evento dele, e estou, assim, aberta às oportunidades para eu conseguir me jogar nesses desafios, assim, para, né, me libertar desses sabotadores. Exato. E a técnica que ele dá para vencer, nesse caso aqui de quando você vai explorar e trava, ou fica com medo, ou qualquer coisa, é uma técnica que você conheceu do Balas, provavelmente, o Márcio Balas, acho que ele tem um módulo ainda, né? Não sei, com o Murilo, que é o sim e. Uhum. Percebe? E o Murilo sempre fala, se você falar mais não sei o que, você já corta. Agora sim, e. Então ele fala, sei lá, tá lá na equipe que você vai montar, por exemplo, e a pessoa falou uma ideia, o outro tem que falar, sim, o que eu adoro nessa ideia eu adoro essa ideia por causa disso, disso, e acrescenta. E aí É, você expande. Lembra lá da sim, divergência para depois poder convergir. verdade. Então, eu nem preciso falar muito que você entende muito disso, mas é isso que eu adoro nessa ideia, é isso, e também acrescento aquilo outro, então você expande. Uhum. Bem, navegar, que é o 4, como é que eu faço para poder deixar o sábio navegar em paz, né? Escolher entre vários caminhos. Eu faço mestrado agora, é o Celta, se eu não tenho Celta, um exemplo, se eu acho que é importante ter, estou só chutando aqui, é uma certificação, né? Quais são os meus valores, o que dá sentido à minha vida nesse momento, porque quando eu me for, muita gente me procura na carreira, Solimar, quando eu escolhi a profissão, tal, eu tinha uma missão, uma ideia, agora eu estou perdido, eu não estou navegando. Isso é que eu falo, eu não estou navegando. Eu não acho que está alinhado com meus propósitos, minha missão, meus valores. Só que ele não fala assim porque ele não é coach, ele não sabe talvez a linguagem. Então, a navegação era necessária quando a gente tem vários caminhos, né? E, puxa vida, se a gente procura como você procura, a gente tem vários caminhos. É verdade. Todos parecem tão lindos e brilhantes, verdejantes. Qual que eu escolho? Já que eu tenho que escolher e não consigo estar. The road not taken, é isso? É. Próximo. Então, você vai buscar. E ele fala o seguinte: como que eu deixo essa escolha fluir? Eu vou ler o que ele fala aqui. Ó. Quando encontrar bifurcação na estrada, né, the road not taken, se imagine no final da sua vida, revendo as escolhas que tem que enfrentar agora. Imagine, 50, 60 anos depois, eu espero que o nosso final da vida seja bem depois. Desse ponto de vista vantajoso, o que você gostaria de ter escolhido nessa ocasião? Olha que um exercício simplinho. Eu projeto daqui a 50, 60 anos, ou 40, ou 30. Mas olhar para trás, ter orgulho de eu ter realizado. O que eu vou sentir que eu não posso ter deixado de realizar de modo algum? Percebe como é que facilita a escolha? Tão simples, né? É. É só a perspectiva. E, por fim, o ativar. Ativar e ter ações decisivas, sem o tormento, né? Ele fala o seguinte, quando você já sabe que rumo tomar, ó, por isso que eu navegar é antes, agora eu preciso agir. Olha como é que tem tudo a ver com metas. Talvez teve gente que fale assim, vai falar agora de sabotador, nada a ver, já sei que é medo. Não, as pessoas não sabem, elas acham que é medo, acham que é não sei o quê. Mas tem outros nomes, né? E tem tudo a ver com meta. Então, quando eu tenho claro
Eu escrevi lá no meu papelzinho, eu fiz os 21 dias do desafio, né, da mentoria. Eu sei o que eu quero. Eu naveguei, fiz a escolha, agora eu preciso ativar, entrar em ação. De modo que nem a distração, nem a interferência dos sabotadores me atrapalhe, né? E ele fala que o paradoxo é que a ação parece uma coisa assim, agitação, não é? A ação, ela é feita pela mente tranquila. A ação eficaz somente quem está limpa, tranquila. Olha a necessidade da atenção plena, de você ter clareza, de você escolher. O tempo todo eu fui falando sobre isso, é necessário. O desafio dos 21 dias, teve gente que achou que em 21 dias ia alcançar a meta. Não, quem me dera. Vai ficar milionário, só abre um grupo em 21 dias o cara consegue realizar tudo. É para ele o quê? Começar a se ajustar, pensar, refletir para entrar em ação. Com a mente tranquila, mente limpa, né? Que aí ele tem clareza. Essa que você falou no início do nosso bate-papo de hoje, foi me dando uma clareza. Ótimo. Porque esse é o objetivo do coaching, dar clareza. E quando você sabe o que você quer, você começa a saber os passos necessários. Senão você tá lá que nem minha sobrinha, coitada. Ai, quanta coisa boa. Ai, tia, quanta coisa boa. Para, vamos escolher. E aí ele fala o seguinte, qual o jogo que eu uso, né? Eu uso a palavra jogo. Como é que eu faço para fazer com que eu tenha mais ação? E ele fala o seguinte, você precisa se colocar no lugar do seu principal sabotador para já se antecipar ao que o camarada vai fazer contigo. Então eu preciso pensar, opa, lembra dos seus 3 aí, eu lembro dos meus 3 aqui, eu estou lá na afirmação, você está lá na aceitação, né? A gente não está lá embaixo se escondendo de nada, mas a gente tem os sabotadores, de igual maneira é ruim. Tem sabotador, ou melhor, é sabotador. A gente vai conhecer os sabotadores da hipervigilância, ele vai gerar o qualificador prestativo, ele vai tentar fazer com que eu ajude a todo mundo e não faça mais nada. Você começa a se antever, antecipar. E começa a prever até os pensamentos que você vai ter. Porque os pensamentos não são seus. Ele vai sussurrar ou gritar esses pensamentos na sua cabeça, que você acha que é você, mas não é você. Uma coisa meio doida. Parece quando a gente estuda Bakhtin, polifonia, né? Gêneros dos discursos, você fala da polifonia, você fala, caramba, tem um montão de vozes, e ainda tem sabotadores. Aqui, o que me vem à mente é o falso ego do Eckhart Tolle, no Poder do Agora. Essa vozinha aí, é o falso ego, é essa vozinha que fica conversando com a gente, né? E nem sempre é coisa legal que fica conversando com a gente. Não, ele fala, são só pensamentos hostis, mas quando você tem a consciência de que são só pensamentos, não é a realidade. Exato. Ou seja, está vigilante, está alerta, né? Então é um livro que vale a pena. Exato. E o poder do agora nada mais é do que atenção plena. Plena, estar presente, é verdade. Muito bom. E é isso, ele fala que para você derrotar qualquer inimigo, você tem que prever a ação dele. Então, por isso que é importante você se antecipar e você começa a derrubá-lo, vamos dizer assim, e consegue, portanto, agir, porque você já vai se antecipar. E para acabar, olha a palavra mágica, para acabar, porque, deixa eu voltar aqui uns slides para você ver os 3, lembra? Enfraquecer os sabotadores, a gente já falou, rotulá-los, de reconhecê-los, de começar a falar, chegou o tal, chegou fulano de tal. Aí a gente falou agora sobre como fortalecer o sábio, essas 5 forças que ele tem, e aí, por fim, ele termina o livro lá para a página 99, quer dizer, não termina o livro lá, mas vai terminar a nossa fala por aqui, dizendo como, então, agora a gente faz para fortalecer, ele chama de músculos, né? Fortalecer o músculo do nosso cérebro QP. E, deixa eu botar lá,
Então, como que eu posso fazer para fortalecer esse meu músculo? Então, ele fala o seguinte, ele vai explicando lá aquela questão dos componentes, do cérebro pré-frontal, aquela coisa toda, a gente não vai entrar nesse detalhe, não. Mas ele fala uma coisa muito simples na página 103, que eu vou ler para você. O equivalente do cérebro QP ao levantamento de peso é bem simples. Desvie o máximo de atenção que conseguir para seu corpo e para qualquer um dos 5 sentidos, pelo menos 10 segundos. Gente, é muito simples, só que ele manda fazer isso 100 vezes, tá? 10 segundos, 100 vezes ao dia. Nossa! Poxa vida! Porque ele fala, da mesma forma que você levanta o peso, 1, 2, 3, tem que fazer, e repete no outro dia, repete. Então, ele vai dando exemplos aqui no livro, não vem ao caso para a nossa live, mas você perceber é a atenção plena. Então, perceber os 5 sentidos, lembra? Então, agora, o que eu estou sentindo agora? Estou escovando meu dente, eu estou prestando atenção, estou com o olho fechado, prestando atenção naquela espuminha, nas bolinhas que estão fazendo. Eu estou andando descalço, sentindo o meu pé no carpete, realmente sentindo. Estou cheirando um perfume, uma fruta, antes de eu comer uma manga. Vamos pegar uma manga que é bem cheirosa, né? Vou gostar. Se não gostar, você vai querer longe. Percebe? Então, você envolver a atenção para o seu corpo e para os 5 sentidos. E aí a gente tem o que você leu, que deve ser o poder da agora, fala de alguma maneira provavelmente sobre isso. Fala, mindfulness também, né? Exato, eu ganhei esse livro, eu até já estou lendo, mas aí como eu vi que tinha 8 semanas para fazer exercício, eu falei assim, eu vou estar de férias. Eu li até a parte que fala, vamos começar agora os exercícios. Eu faço alguns exercícios de meditação guiada, né? No YouTube mesmo. Então, assim, ajuda bastante. Exato. E a diferença é que ele fala para fazer isso ao longo do seu dia. Você perceber o sabotador está vindo, a raiva está vindo, a impaciência, o medo, a angústia, qualquer coisa. Deixa no banheiro. Quando você está no banheiro, prestando atenção, você leva 10 segundos, 3 minutos. Aí, negócio de 3 minutos, lógico, você já gastou, você já teve vários pontos as suas 100 vezes, né? Ele fala, não é para você ficar contando as 100 vezes, mas para você realmente colocar na tua rotina essa consciência plena, essa atenção plena, para que você possa fortalecer a sua inteligência positiva. E eu achei tão bacana você falar, e lógico, ele manda fazer isso 100 vezes, né, por dia, mas é tão bacana ele trazer coisas que são simples, né? Como ouvir uma música, como fazer um esporte, estar com os entes queridos, estar com as nossas rotinas diárias tranquilas, fazer exercício físico, comer. E a gente está falando de alcançar metas. E a gente está falando de realizar mais. E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Ela não tem tempo e vai continuar rodando o parque do Kidzania. E aproveitar o que ele tem se ela não parar, né? Então, Liz, isso em resumo, né? Mas um resumo mais elaborado para a gente caminhar pelo livro. Faça o seu teste, mas eu gostaria de saber, valeu a pena você estar aqui por essa 1h30? Com certeza. Com certeza, assim, a leitura, né, que a gente vai fazendo, né, dos conceitos que você compartilhou é aquela leitura realmente totalmente personalizada, né? Então, vai passando aquele filme na mente e você vai lembrando, é assim que eu reajo, né, a certas situações e realmente eu preciso explorar mais essas ações aí para, né, bloquear esses sabotadores, essas práticas, né, que só nos atrapalham. E, sim, com certeza, ajudou bastante. Que bom. Eu espero, assim, que esse pouquinho que eu tenho compartilhado
alavanca ainda mais seus resultados. Se você quiser informação do nosso grupo, a gente ainda tem vagas, tem mais uma ou duas vagas ainda, tem que ver, que ver essa parte, Carol. Você entra, eu te falei que o valor é bem ínfimo, mas o resultado é demais. Se quiser assistir depoimentos de clientes minhas, já fica o convite no YouTube, canal Solimar Silva. E mais recentemente, alguns dos vídeos eu estou postando no canal Arete, Arete Coaching. E aí tem até o site aqui, mas enfim, você pode ver outras pessoas falando que eu fico falando que parecendo que sou eu querendo que você faça parte do grupo, né? Mas quando você vê outras pessoas, eu não sei se eu postei para você o da minha cliente Júlia. Acho que não. Não mandei não, né? Porque às vezes eu mando para algumas pessoas que eu não sei se é seu caso, eu não lembro, que querem ter negócio próprio. A Júlia, ela fez o primeiro processo individual para a vida, que é esse que a gente vai fazer, esse grupo, que é vida e profissional. E depois que ela começou a ter os resultados, um deles foi a publicação do livro dela, ela com 20 anos, 21, publicou o livro dela, que fala de abuso, relacionamento abusivo, né? Como reconhecer, é um romance. Ela começou a ter mais força, vamos dizer assim, né? Ela trabalhou eu, falou, não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter minha empresa. E aí, nesse vídeo, ela conta, ela é professora de inglês também, ela acabou de se formar, e ela conta como que em 3, acho que foram 4 meses, ela aumentou em 400% a rentabilidade dela. Então, assim, estou te falando porque eu sei que vale a pena, mas só a pessoa falando é chato, tem os clientes lá, né, com depoimento, e você é super bem-vinda. E assim que eu terminar aqui, a próxima semana, né, no caso, vamos marcar o bate-papo para falar do seu mestrado. Ai, sim, vamos sim. Tá bom? Tá ótimo. Então, beijo para você e sucesso, Obrigada. tá? Obrigada. Tchau, tchau.